Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal do Desafiando Concursos. Para quem eventualmente ainda não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a Deus a cada comentário, vocês não sabem o quão vocês me deixam alegres, como eu falo com alguns alunos. Para vocês, pode ser que só mais um canal do YouTube, mas para mim é um início de um grande sonho que, graças a Deus, Deus tem me dado essa graça de estar realizando. Bom, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Todas as aulas do Desafiando são gratuitas, Desafiando Concurso são gratuitas. A única coisa que eu faço para poder me ajudar aqui no canal são vender esses slides, esses materiais que eu uso, pelo valor único de R$ 10. São 4 cadernos, que eu já terminei 2, estou terminando o terceiro, né, para entregar para vocês. Estou dando ali início para entregar para vocês, tá? Então, tudo isso vai ser entregue para vocês por um valor único de R$ 10. 4 cadernos por R$ 10. É um combo, tá, gente? É um combo para vocês, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar da continuação da lei orgânica. Bom, vamos voltar aqui aos nossos estudos a partir do artigo 9º. Para você que já assistiu às aulas acerca do provimento, perdão, do provimento não, do regimento, por que eu pensei em provimento? Ai, porque eu estava dando aula agora, era um concurso de Minas, aí eu falei de provimento, porque o provimento na minha cabeça. Eu falo de regimento interno, tá? Para você que já assistiu a alguma aula do regimento interno, essa parte aqui já vai ser muito peculiar, já vai ser muito assim, familiar. Por quê? Nós estamos vendo lá no regimento interno acerca do assunto da Câmara, da mesa. O artigo 9 diz o seguinte, artigo 9. A Câmara compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Primeiramente, se eu tenho aqui que a Câmara compete, é porque a Câmara possui uma competência, ok? Se eu falo que ela é privativa, o que significa dizer? Que só a Câmara, tá? Só a Câmara possui, acho que a minha caneta pega está ficando ruim, possui essa atribuição. Concordam comigo? Lembra ali quando nós falamos das competências privativas do município, por exemplo, tá? Então, nós falamos de competência privativa, ou seja, compete privativamente. Nesse nosso caso aqui, nós estamos falando da Câmara. Então, o que a Câmara pode fazer? Inciso 1. Ela pode eleger a sua mesa, bem como destituí-la na forma regimental. O que nós vimos lá no regimento interno? Que o presidente ali, se não tiver ali o quórum necessário para fazer aquela composição da mesa, enfim, quem fica como presidente da mesa? O vereador, e, né, mais votado entre eles, enfim. Então, todos esses pontos importantes. Então, a Câmara, ela pode tanto eleger, tá? Ou seja, ela pode tanto eleger assim, ela pode tanto criar quanto destituir, tá? Inciso 2. A Câmara também, ela elabora o seu regimento interno, ela também pode organizar os seus serviços administrativos, ela pode deliberar, mediante uma resolução, assuntos de sua economia interna, tá? Cuidado, senão sua prova vem lá. Economia externa, não interna. Cuidado com isso. Se eu estiver falando de uma economia interna da Câmara, eu falo que isso poderá ser feito mediante uma resolução. Agora, nos demais casos de sua competência privativa,
ela pode fazer isso mediante um decreto legislativo, ou seja, um ato normativo. A Câmara também, como nós vimos lá no artigo 3º do Regimento Interno, ela pode dar posse tanto ao prefeito e ao vice-prefeito quanto eleitos e conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do cargo. Esses pontos aqui, pessoal, leitura e observação. Mesmo depois que as nossas aulas de regimento interno, tanto do regimento interno, tá? Quanto da legislação orgânica, quando elas se encerrarem, é bom que você depois pegue um pouquinho da lei orgânica, dê uma folheada nela ali por alto, né? Tira ali uns 10, 15 minutinhos, abre a lei orgânica, dá uma olhadinha. Por quê? Porque você tem ali um assunto muito importante, porque é uma legislação do município, tá? Bom, aqui no inciso 6 diz também que a Câmara, pessoal, ela pode conceder licença ao prefeito e ao vereador. Quando que eu posso ter essa concessão? Se eu estiver falando de um afastamento, tanto do prefeito quanto do vereador. Então, quem vai conceder essa licença a eles? A Câmara. Pode também a Câmara autorizar o prefeito ao que, gente? A se ausentar do município por mais de 15 dias. Cuidado com isso. A Câmara pode, então, tanto conceder licença para se afastar, tá? Olha a diferença. Essa concessão de licença é para um afastamento do cargo. Então, por algum motivo, o prefeito ou o vereador eles vão se afastar do cargo. Agora, ausentar, ausência por mais de 15 dias é autorizar. Então, ó, licença é o quê? É afastamento. Vou colocar aqui afastar. E autorizar é no caso que eu tenho ali o prefeito se ausentando do município. Aí vem a sua prova. Compete à Câmara autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 10 dias? Não. Por mais de 15 dias, tá? Bom, a Câmara também ela pode criar comissões parlamentares de inquérito ou CPI sobre, aqui é muito importante, quando que eu tenho uma CPI sendo criada? Se eu estiver falando de um fato determinado, esse fato determinado precisa ser de competência municipal, tá? E sempre que o requerer pelo menos 1/3 dos membros. Então, quais são os requisitos aqui no âmbito do município para uma CPI? Primeiro, fato determinado, então fato ali, né, certo, fato determinado, precisa ser de competência municipal, tá? Precisa estar ali incluso na competência e tem que ter o requerimento de pelo menos 1/3, tá? 1/3 dos membros. Gente, eu não sei se dá para entender minha letra, porque ainda mais que a caneta trava um pouquinho, mas só para a gente interagir, tá? Então, CPI, fato determinado, competência municipal e pelo menos requerimento de 1/3 dos membros, tá? Inciso 9. A Câmara também compete requisitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Aí você pode perguntar o seguinte, Rebeca, mas não seria um ferimento à separação de poderes? Por exemplo, eu não estaria ferindo o executivo? E aí? Não, pois há uma requisição de informações inerentes à administração. Lembrando que eu tenho ao legislativo uma competência também de fiscalizar. Vimos lá no nosso regimento interno. Então, lembrando que o legislativo, você também tem um ato de fiscalização.
Ok. Outra competência pode convocar os secretários municipais. Quem são esses secretários, né? São aqueles responsáveis pela administração direta, tá? No caso, convocar os secretários municipais. Responsáveis pela administração direta, indireta, fundacional, de empresa pública, de economia mista, servidores municipais, bem como o titular da ouvidoria da cidade, para pessoalmente prestar informações sobre matéria de suas respectivas competências ou sobre assuntos de interesse público previamente estabelecidos. Ou seja, pode a Câmara querer convocar secretários, servidores, enfim, para quê? Para que eles venham prestar informações sobre as respectivas matérias de suas competências. Então, vamos imaginar que o secretário A, ele tem X competência. Então, ele vai prestar informação sobre aquela competência dele, tá? Ou também sobre assuntos de interesse público. Por quê? Porque quem vai materializar o interesse público em si é tanto a administração direta e indireta. Por quê? A administração direta eu tenho União, Estados e municípios, DF municípios. Já a administração pública indireta tem autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Ou seja, você tem essas duas administrações, vamos dizer assim, essas duas formas de administração, como buscando o interesse público, porque esse é o fundamento da administração. Então, se são eles que vão materializar esse interesse público, então pode ser que a Câmara venha convocá-los para saber de assuntos de interesse público que estejam ali previamente estabelecidos, tá? A Câmara também pode conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria e homenagem que venha reconhecidamente tenha prestado serviço relevante ao serviço do município, e essa concessão é feita mediante decreto legislativo, tá? Aprovado pelo voto de 2/3 dos seus membros. A Câmara também compete julgar o prefeito, vice-prefeito e os vereadores, nos casos previstos em lei. Pode também tomar e julgar as contas de quem? Do prefeito e da mesa, então ali, né, dos membros, tem ali os membros compondo a mesa, prestadas anualmente, no prazo de quantos dias? 90 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, tá? Observados os seguintes preceitos. Aí vem aqui, ó. A linha A. Lembrando que você tem artigo, tá? Duas chavinhas, você tem parágrafo. Algarismo romano, você tem inciso. E letras, você tem alíneas, tá? Alíneas. Ok? Vamos ver se um aluno me perguntou. Aí eu deixo assim só para vocês darem uma olhadinha. Bom, quanto que eu tenho esses 90 dias sendo contados? O parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. A linha B foi declarada inconstitucional, ou seja, se foi declarada inconstitucional, porque não está de acordo com a Constituição, tá? E rejeitadas essas contas, ou seja, se forem aqui rejeitadas com decisão de 2/3, essas rejeições, essas contas serão imediatamente remetidas a quem? Ao Ministério Público para fins de direito. Ok, pessoal? Aqui é mais uma parte bem ali de leitura, né? Mas aqui fica bem dinâmico nós entendermos. Deixa eu ver se eu pulei aqui direitinho. Pronto, pulei. Bom,
14. Vai zelar pela preservação de sua competência. Então, a Câmara vai zelar pela preservação da competência dela, sustando os atos normativos do Poder Executivo que venham ali exorbitar o poder regulamentar. 15. Aprovar a iniciativa do Poder Executivo que repercutam sobre o quê, gente? Sobre o meio ambiente. E também a Câmara vai apreciar os relatórios anuais do prefeito. Aí vem aqui todas as matérias em que esses relatórios serão apreciados. Pode também a Câmara, aí que eu falei para vocês, ó, fiscalizar e controlar diretamente os atos de quem? Do Poder Executivo, inclusive da administração indireta. Então, autarquias, fundações, sociedades e as empresas públicas. Por que ela vai fiscalizar? Porque você também tem uma atribuição, a Câmara, de legislar e fiscalizar, tá? Vai também autorizar o referendo e o plebiscito. O que são referendos e plebiscitos? Gente, referendo e plebiscito é quando você tem ali o plebiscito. Ouve a população. Tanto o plebiscito quanto o referendo é o ouvir a população. Só que aqui você tem duas formas diferentes. No plebiscito, você tem esse ouvir da população de modo prévio, ou seja, antes da matéria da iniciativa legislativa, tá? Ou seja, sobre, na verdade, a matéria de iniciativa legislativa, que ainda esteja em fase de discussão e que não tenha sido concretizada. Então, por exemplo, plebiscito é isso aqui. Vamos só imaginar aqui um exemplo bem bobinho. Eu quero, por exemplo, que em casa, o pai, minha mãe e eu, somos três. Eu quero colocar aqui atrás, por exemplo, um banner do Desafiando Concursos. Aí eu faço assim, mãe, pai, eu tenho aqui um projeto de colocar aqui atrás na minha parede um banner do Desafiando Concursos, para quando eu for gravar as minhas aulas, ter aqui o banner atrás. O que vocês acham? Percebeu? Eu perguntei o que eles acham. Já o referendo, essa busca do ouvir, porém, você busca uma confirmação ou uma rejeição. Porque você só confirma ou rejeita, nesse caso aqui, depois que o ato já foi feito. Por exemplo, referendo a isso aqui, ó. Pai, mãe, coloquei um banner na parede, tô desafiando concursos. O que vocês acharam? Percebeu a diferença? No plebiscito, eu perguntei a eles, vocês acham que eu coloco ou vocês acham que não? O que vocês acham? Eu não coloquei ainda, não materializei o meu projeto. Agora, no referendo, não. No referendo é assim, mãe, pai, coloquei meu banner na parede. O que vocês acham? Então, eu estou buscando ou uma aprovação ou uma rejeição, tá? Bom, tem também a competência de dispor sobre a organização política, criação e transformação de cargos e funções de seus servidores, e fixação da respectiva remuneração, observando parâmetros legais, especialmente a lei de diretrizes orçamentárias, tá? Pode também a Câmara, pessoal, exercer, mediante um controle externo, uma fiscalização contábil, ok? Tanto ali operacional e patrimonial do município, quanto também ali da administração direta e indireta das fundações, tá? Então, ela pode exercer uma fiscalização mediante controle externo sobre fiscalização contábil, financeira, enfim, tá? Bom, parágrafo 1º fala do subsídio do vereador, que serão ali fixados por resolução em cada legislatura para a subsequente, nos termos do artigo 29, incisos 6 e 7 da Constituição, e os subsídios do prefeito, vice e secretários também serão fixados ali
por iniciativa da Câmara, também respeitando o artigo 29 da Constituição, tá? Bom, trouxe aqui para vocês acerca dos vereadores. Deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal, só um minuto. Artigo 10 começa falando dos vereadores. Diz o seguinte, ó. Além da inviolabilidade prevista no inciso 6 do artigo 29 da Constituição, que é a nossa Carta Maior, o que é a Carta Maior? Você tem que observar. Ih, esse olhinho meu ficou feio, né? Enfim, olhinho de mal. Mas você tem que observar tudo dos moldes da Constituição. O artigo 10 diz o seguinte, que o vereador, ele não é obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do cargo, tá? Nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. Ou seja, o vereador ele não é obrigado a testemunhar sobre informação, enfim. Nesse caso, em razão do exercício do seu cargo. Ok, pessoal? Bom, agora eu trouxe para vocês um mapinha mental. O que eu tenho nesse mapa mental? Eu tenho aqui o que o vereador não pode e quando que o vereador ele vai perder o cargo dele. Bom, o vereador não pode, desde a expedição do diploma, fazer o quê? Ele não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Ou seja, o vereador ele não vai poder nem firmar, nem manter contrato com, vamos pensar assim, com a administração pública indireta. Se ele firma, se ele firmar, é porque foi posterior. E se ele manter, é porque às vezes ele já tinha firmado anteriormente o contrato, só que ele não pode continuar, ele não pode manter esse contrato. E também não pode aceitar ou exercer cargo, função ou emprego. Esse emprego aqui, no caso, é emprego público. O emprego público, você tem o regime seletista, ou seja, regido pela CLT. Já quando nós estamos falando de cargo, você tem ali o regime estatutário. Então, isso não pode acontecer nesses casos. Agora, desde a posse, eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Não pode também ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis. E não pode patrocinar causa que seja interessada em qualquer das entidades que aí você tem lá referindo no inciso 1, a linha A, ou ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Bom, partindo desse princípio, nós temos aqui os casos em que o vereador vai perder o cargo. Onde eu tenho artigo 12 da Lei Orgânica. Quando que o vereador Zezinho vai perder o cargo dele? Se ele infringir qualquer das proibições vedadas. Então, ó, tudo isso aqui que nós lemos, se ele infringir, infelizmente, ele pode perder o cargo dele. Outro caso, se for declarado incompatível com o decoro parlamentar, se o procedimento dele for declarado incompatível, nós falamos disso, se não me engano, lá no regimento. Esse decoro parlamentar, gente, é como se fosse ali, vamos pensar assim, tá? Uma boa conduta, tá? Não é o termo certo, boa conduta, mas é como se fosse ali uma, vamos dizer assim,
Uma atuação de praxe. Praxe é quando é algo que tem que ser feito daquela forma. Então, decoro é uma conduta, tá? Outro caso que ele pode perder o cargo. Se deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão por essa autorizada. Pode também perder o cargo se ele perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos. Ou também quando decretar a justiça eleitoral. E também ele pode perder o cargo se sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, tá? Bom, aí vem aqui os artigos 1º, 2º e 3º do artigo 12. Aqui, ó, o decoro parlamentar, princípios e normas de conduta, tá? Que vem ali orientar o comportamento do parlamentar. Bom, o parágrafo 1º do artigo 12, ele diz que, além de outros casos definidos lá no regimento, o que eu posso considerar incompatível com o decoro parlamentar? Então, eu falo assim, poxa, essa conduta do vereador Zezinho não está de acordo com princípios e normas de conduta do exercício do mandato dele. Eu posso ter o caso de incompatibilidade quando eu tiver abuso de prerrogativa assegurado ao vereador. Quando você tem ali prerrogativas, gente, é basicamente ali, é como se fosse, tá? Esses direitos que são inerentes a certa atuação. Então, por exemplo, você tem lá as prerrogativas no exercício da advocacia, enfim, então são, vamos dizer assim, direitos ali que serão assegurados, enfim, prerrogativas asseguradas a eles, tá? Ou a percepção de vantagem indevida também não está de acordo com o decoro parlamentar. Agora, se eu estiver falando, no caso do vereador, que infringir qualquer proibição estabelecida lá naquele quadrinho que nós vimos, ou se ele atuar de uma forma que for declarado incompatível com o decoro parlamentar, ou se ele sofrer alguma condenação criminal em sentença transitada, o que vai acontecer? A perda do mandato será decidida por quem? Pela Câmara, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político. O que é isso, Rebeca? Provocação. É quando alguém precisa ir e pedir. Então, por exemplo, aqui foi meu gato que subiu na janela. Enfim, tá quase acabando, tá? Não, peraí só um pouquinho. Tá quase acabando a aula, tá? Peraí, rapidinho. Vamos lá. Se eu estiver falando, por exemplo, de um vereador cujo procedimento dele foi declarado incompatível, a perda do mandato dele será decidida pela Câmara. Essa decisão vem mediante uma provocação da mesa ou de um partido político. Então, os membros da mesa podem provocar ou um partido político que seja representado ali na casa, assegurada ampla defesa. Ou seja, o que significa dizer provocação? É quando alguém precisa ir pedir. Exemplo, o judiciário, ele só atua mediante provocação. Se você teve um problema com seu vizinho, o juiz, poxa, fulana teve problema com o vizinho dela, nossa, peraí, vou aqui agora resolver. Não, é você e a sua vizinha que vão ter que resolver na justiça. Vocês vão provocar o judiciário e falar, olha, eu preciso que alguma coisa seja feita. Então, essa provocação é você ir pedir. Agora, quando você tem uma atuação de ofício, não precisa ninguém ir pedir. É quando, por exemplo, a própria mesa ou a própria administração, se estiver falando de um ato lá, por exemplo, processo administrativo disciplinar. O processo administrativo, ou mais comumente conhecido como PAD, quando que ele pode se iniciar? Tanto por provocação, então alguém ir lá e falar de administração, aconteceu ali, ou pode acontecer de ofício. Ou seja,
A administração viu e falou, gente, não acredito, alguma providência precisa ser tomada. Percebeu a diferença? Por quê que eu estou falando isso? Porque o parágrafo 3º diz o seguinte: nos casos que eu tiver o não comparecimento do vereador ou que tiver perdido ou tiver suspenso seus direitos políticos, a perda será declarada pela mesa de ofício ou mediante provocação. Então, cuidado. Se eu estiver falando ali do infringir as proibições, um procedimento incompatível com o decoro ou uma condenação criminal, aí eu tenho a perda do mandato mediante uma provocação. Agora, se eu tenho o caso do não comparecimento às sessões e se eu estiver falando de um caso que perdeu, o vereador perdeu ou teve suspenso seus direitos políticos, aí sim, essa perda do mandato é declarada pela mesa, sendo ou de ofício da própria ali, ou mediante uma provocação. Provocação de qualquer membro ali da mesa, ou de um partido, assegurada a ampla defesa. O que é a ampla defesa, gente? Basicamente, o direito de se defender, ok? Ampla defesa, esse direito de se defender. Contraditório, o direito de contradizer tudo aquilo que é dito contra ele, tá? Bom, quem que não vai perder o mandato? Artigo 10, artigo 3. Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado aquele que estiver em cargo de primeiro escalão da administração pública, tais como secretário municipal. E aqui, na hipótese prevista no caput, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Então, aqui tem o direito de escolha, né? Bom, continuando, temos aqui o caso em que, quando o vereador ele pode se licenciar do cargo, onde eu tenho isso? No artigo 14 da Lei Orgânica. Ele pode, então, ter essa licença por uma moléstia devidamente comprovada ou uma licença gestante. Pode também para tratar de algum interesse particular sem remuneração, pelo prazo que nunca pode ser por um prazo nunca inferior a 15 dias. Ou para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. E aí nós temos aqui, para fins de consideração, considerar-se-á como exercício o vereador licenciado por moléstia devidamente comprovado ou em licença, ou para desempenhar missões temporárias. Ou seja, se eu estiver falando que o vereador, enfim, teve uma moléstia ali devidamente comprovada, ou a mulher licença gestante, ou se eu estiver falando de um desempenho em missões temporárias de caráter cultural, eu tenho ali a remuneração. Agora, se eu falo de interesse particular, você não tem remuneração, ok? Bom, acerca da licença gestante, você tem aqui assegurado, segundo os mesmos critérios e condições estabelecidos para a funcionária pública municipal, ok? Agora, quando o vereador estiver afastado do mandato, na hipótese que a lei orgânica autoriza a licença dele, ele pode reassumir seu mandato após comunicar o retorno ao presidente da mesa. Ou seja, então o Zezinho voltou lá da sua missão temporária. Ok. Ele pode reassumir o seu mandato após ele comunicar ao presidente da mesa. Diretor. Bom? Artigo 15. O artigo 15 diz o seguinte: se eu tiver uma vaga por licença ou perda de mandato, ou seja, olha lá, que vaga, vacância, né? Ou seja, aquele, aquele mandato de vaga, aquela vaga, tá? Será convocado quem? O suplente. Nós falamos muito dele do regimento, tá? Ok. Por que que é o suplente? Porque ele vai poder ficar vazio.
né? Até a licença terminar ou perder o mandato, não tem como ficar vazio. Sendo assim, o suplente é convocado e ele toma posse dentro do prazo de quantos dias? 15 dias, salvo o motivo aceito pela Câmara. Mas qual é a regra? 15 dias. Agora, se eu não tenho suplente para convocar, o que vai acontecer? O presidente comunicará o fato dentro de 48 horas a quem? Ao Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Cuidado, que senão vem sua prova. No caso de vaga ou perda de mandato, o presidente comunicará dentro de 48 horas o fato ao Tribunal Regional Eleitoral. Não. O presidente vai comunicar ao TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, o caso de não haver suplente para tomar posse, tá? Que a regra é convocar o suplente. Bom, por que eu pulei aqui da posse? Porque a posse nós vimos lá na aula de regimento, tá? E aqui continuando. Na mesa da Câmara Municipal. O que vai acontecer? Imediatamente depois da posse, tem lá toda aquela questão, né, regimental, enfim. O que vai acontecer? Que os vereadores, então vamos lá, vamos pensar aqui, ó, os vereadores, tá? Eles vão se reunir sob a presidência daquele mais votado dentre os presentes. E se eu tiver uma maioria absoluta, eles irão eleger os componentes da mesa, que ficam automaticamente empossados. Nós vimos isso lá no regimento interno. Então, eles vão se reunir sob a presidência daquele mais votado. Se tiver ali a maioria absoluta, quantidade certa, você tem a eleição da mesa. Mas agora, se você não tem esse número legal, se eu não tenho o número legal, eu não posso eleger os componentes da mesa. Se eu preciso de um número X, eu não posso eleger com o número Y. Então, tem que ter o número legal, ou seja, dentro da lei. O que vai acontecer? Meu gato pulou na... Fica quietinho aí. O que vai acontecer? Já tá quase acabando. O que vai acontecer? Não tem um número legal para eleger a mesa. Então, o Zezinho, que foi o vereador mais votado, dentre aqueles presentes, ele permanece na presidência e convoca sessões diárias até que seja eleita uma mesa. Vimos isso no regimento interno? Vimos, tá? Artigo 18. Essa eleição da mesa far-se-á obrigatoriamente, não é facultativamente, tá? Na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa. E eu tenho ali uma consideração de posse automática, tá? São empossados automaticamente, a partir de 1º de janeiro. Artigo 19. Em toda eleição da mesa dos membros, candidatos ao mesmo cargo que obtiverem igual número, concorrerão ao segundo escrutínio, com o procedimento, tá, da prática do voto. E se persistir o empate, disputarão o cargo por sorteio. Então, na eleição dos membros, nesse caso, o que significa que eu posso dizer que eu tenho o quê? Um empate. Tiveram nota igual, número de votos. Vai para o escrutínio, a prática de um voto. Se ainda não decidiu, vai para o sorteio, ok? Qual é o número mínimo na mesa? A mesa ela pode ser composta de, no mínimo, 3 vereadores, sendo um deles o presidente. Então, eu tenho ali a composição de 3 vereadores, sendo um deles o presidente. Vimos aqui, tá, sobre o assunto do regimento interno. O artigo 21 diz que o mandato da mesa, de quantos anos? 2 anos. É proibido uma reeleição de qualquer dos membros para o mesmo cargo. Parágrafo único. Qualquer componente pode ser destituído. Quando que eu posso ter a destituição dos membros da mesa? Pelo voto de 2/3. Eu posso ter essa destituição dos membros se são faltosos, omissos ou ineficientes no desempenho de suas atribuições. Nesse caso,
você tem a eleição, elegendo outro vereador para completar o mandato. Por quê? Porque vai ter aqui, por exemplo, o Mévio foi ali, né, incompetente, ineficiente, foi faltoso, omisso, ineficiente por desempenho. Ok, o que acontece então? Mediante 2/3 dos membros da Câmara, ele é destituído. Aí vem um outro vereador, Zezinho, e elege para completar o mandato do, do Mévio, que foi destituído, tá? Bom, dever de casa, deixei para vocês lerem, porque aqui eu não ia conseguir passar tudo, tá? Deixei para vocês lerem o artigo 22 e 23 e o 24 ao 26 da Lei Orgânica, tá? Fica esse dever de casa para vocês. Vamos treinar questões? Vamos treinar questões. Deixa eu abaixar minha tela aqui. Não, não, não. Aqui. Primeira questão. Acerca da competência privativa, privativas, né? Competência da Câmara, é correto afirmar. A Câmara pode deliberar mediante decreto sobre assuntos de economia interna? B. Pode autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 10 dias? Certo ou errado? Errado, são 15 dias. E aqui, ó, resolução. Dado. Decreto de outros assuntos. C. Organizar os seus serviços administrativos e elaborar, aqui ficou faltando um R, o regimento interno. Certo ou errado? D. Eleger sua mesa, bem como destituí-la mediante ofício. Vimos isso, gente? Não, nada a ver. Nesse caso aqui, letra C de certo, tá? Nesse caso aqui, eu fui colocando as respostas certas. Primeiro, por que a letra A não está certa? Porque o correto é resolução, não decreto. Decretos são para outros assuntos de competência. Por que a B não está correta? Porque a B são 15 dias e não 10 dias. E por que a letra D não está correta? Porque o correto é forma regimental. Eu posso ter a mesa destituída mediante forma regimental, tá? Assinar a alternativa, presta atenção, que não corresponde a uma competência da Câmara. Ou seja, eu tenho aqui algumas alternativas. E aqui está pedindo para nós marcarmos aquela que não é uma competência da Câmara. Vamos lá, então. Letra A. Convocar os secretários municipais responsáveis pela administração direta, indireta, fundacional, de empresa pública de economia mista, servidor municipal, bem como titular da ouvidoria da cidade de Santo André, para pessoalmente prestar informações sobre matéria de sua respectiva competência ou sobre assuntos de interesse público previamente estabelecido. E aí, é ou não uma competência privativa da Câmara? Nós vimos que é. B. A Câmara pode julgar o prefeito, vice-prefeito, vereador nos casos previstos em lei? Certo ou errado? Certo. C. Pode fiscalizar os atos do Poder Judiciário? E aí? D. Pode autorizar o referendo e plebiscito? Pode. Pode aprovar a iniciativa do Poder Executivo que venham repercutir sobre o meio ambiente? Pode. O que não pode aqui, gente, é fiscalizar atos do Poder Judiciário. Cuidado com isso. Olha aqui o respeito à separação de poderes, tá? Show? Lá. Mais uma questão. Acerca da competência da Câmara, é correto afirmar que a Câmara não pode fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo em respeito à separação de poderes? Certo ou errado? Vou tomar uma água aqui, pessoal, enquanto vocês vão respondendo aí. E aí? Certo ou errado? Errado, gente. Pode sim. Artigo 9º, inciso 17.
A Câmara compete fiscalizar e controlar diretamente os atos. Pode sim, tá? Mais uma questão. De acordo com a seção 3 que trata dos vereadores, é certo que eles não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, exceto de sociedade? Não, não, não. Não pode também de sociedade de economia mista. Já encontramos um erro aqui. Não é a letra A. B. Não poderão ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito privado. E aí? Não, direito público. C. Não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou delas receberem informações? Certo ou errado? Certo. Não é a letra D, porque nem todas estão corretas. Nesse nosso caso aqui, letra C de certo, que é a certa, tá? O vereador poderá perder o cargo nas seguintes hipóteses. Então, aqui quer saber quando que o vereador pode perder o cargo. Quando decretar a justiça comum? Não, gente, é justiça eleitoral. Cuidado. B. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar? E aí? Vou deixar aqui uma interrogação. C. Que estiver suspenso apenas os direitos políticos? Não, quando tiver a perda também. D. Que deixar de comparecer não havendo caso de autorização de licença, pois o decoro parlamentar é priorizado em qualquer hipótese? Não, gente. Você tem sim caso de licença. Imagina lá o Zezinho precisa uma licença, enfim. Como que ele faz? Então, alternativa correta, letra B. Ok? Ok. Outra questão. De acordo com a lei orgânica do município de Santo André, o vereador poderá licenciar-se somente aqueles casos de licença, né? Por moléstia devidamente comprovada ou em licença gestante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vou ensinar vocês a como responder uma questão mais rápido se você tiver 100% de certeza, tá? Ó, se eu sei que 100% de certeza que a primeira alternativa é verdadeira, então eu corto letra C e letra D. Segundo, para tratar de interesse particular mantendo a remuneração por um prazo nunca inferior a 15 dias? E aí, certo ou errado? Errado. Sem remuneração. Falso. Ó, então já corta a letra A, deixa só B e E. No caso de novo. Já tô terminando aqui, tá? Aguenta só um pouquinho aí. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural de interesse do município. Certo ou errado? Verdadeiro. Nesse caso, a alternativa correta é a letra B. Tá? Está lá nos moldes do artigo 14 da Lei Orgânica do Município. Última questão. Essa última questão, pessoal, para quem adquiriu, presta atenção, para quem adquiriu o material, essa questão, ela, na hora que eu fui colocar o xizinho no certo ou errado, ela desceu. Não sei por quê, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Em caso de vaga por licença ou perda de mandato, será convocado o respectivo suplente. Ok. Que deverá tomar posse dentro do prazo de quantos dias? De 15 dias. Salvo o motivo aceito pela Câmara. Porém, não havendo suplente, o que vai acontecer? O presidente ele vai comunicar o fato dentro de 48 horas ao TRE, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral. Certo ou errado? Certo. O que aconteceu para quem adquiriu o material? Depois eu fui até conferir. Esse xizinho desceu para o errado. A questão está correta. Quando eu fui gerar o PDF, o xizinho desceu. Aí eu voltei no material nesse aqui original e quando eu abri, o xizinho estava na opção certa. Então eu acho que o X desceu quando eu gerei o PDF, tá? Desculpa, gente. Mas a alternativa está correta. Fechou? Bom, pessoal,
terminaremos a lei orgânica na próxima aula, tá? Vamos dar continuidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feita com muito carinho para vocês. Fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.